Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais, se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Deixe bem comigo até o final deste caso comentado. Triste caso comentado. Eu já fiz essa história aqui, até se deu um primeiro nome de Pedro Turra, porque o autor poderia ser conhecido no primeiro momento, porque ele era maior de idade, mas a vítima, por ser menor de idade, não. Que é o Rodrigo, nós descobrimos depois que o nome dele era Rodrigo, menino de 16 anos. Que é um crime, esse daqui. Por que eu resolvi fazer esse comentário? Para a gente entender algumas coisas a mais. Quando ele aconteceu, eu não conseguia ter conexões da história criminal. Parecia uma idiotice, uma briga de criança praticamente, mesmo tendo um homem de 19 anos. Né? Eu com 19 anos já trabalhava, fazia era tempo. Mas parecia tudo, era tudo muito aéreo, era tão fútil, que o crime escorregava pela própria história. Você ficava em dúvida do que tinha acontecido, por que tudo aquilo tinha acontecido. Que maldade era aquela que a gente estava vendo, só pôr um pouquinho mais o microfone aqui, que maldade era aquela que a gente estava vendo, tão filmada, né? Hoje em dia todo mundo tão filmando tudo e tão... espetacularizada e principalmente com plateia, com tudo. Você ficava horrorizado. Eu fiquei horrorizado com essa história desde que ela aconteceu. Vou trazer cronologia toda. Mas eu resolvi, nesse tempo todo, eu ficava sempre com dúvida das ligações entre as pessoas. Por quê? Quando você tem um crime, até mesmo um feminicídio ou um crime familiar, por pior que o crime seja, ele é terrível, você consegue compreender a dinâmica entre aquelas pessoas que estão envolvidas. Uma Suzane que mata os pais, ela tem a sua motivação cruel, fútil, financeira, mas ela é filha do pai e da mãe que pode se chegar no ponto que será que a relação tal. Uma Elise Matsunaga, quando mata o marido, a gente já sabe de todo o terror que ela vivia e eu chamo sempre da construção do seu assassino, mas existia uma conexão entre as personagens. Um feminicídio, ele tem o pior das conexões que envolve até a palavra ou o sentimento amor, que não é. O verbo amar é bom, o verbo amar não é igual à morte, mas você tem emoções conectadas entre autor e vítima. Você tem desejos, você tem frustrações, você tem medos, você tem ódio, você tem sentimentos ligados entre os personagens. Nesta história aqui, eu não conseguia entender como que, do nada, um cara de 19 anos vai lá, joga chiclete, vamos começar pela história que foi colocada. Primeiro, com 19 anos, você fica jogando, você é um bobo, né? Não, acho que bobice também tinha que começar a ser crime. Porque se é bobo, você vai ter mais 80 anos de pena. Só por ser bobo. Porque não pode ter mais uma sociedade aceitando gente boba. Já deu. Todo mundo já tá de saco cheio de gente boba. E aí, mas só que era uma bobice. Jogou chiclete. E aí o Rodrigo chegou e falou, como é que você vende? Bota o Rodrigo como um machão, ele vai lá, pum, acabou, foi um acidente. Foi uma coisa, não, mas eu olhava, mas não tem tal, mas qual é o lore? Mas daí eu fui a escarafunchar, consegui falar com várias pessoas ali onde tudo aconteceu, no Distrito Federal, e eu comecei a entender que essa história, ela não é tão, a superfície dela era a vitrine colocada, era uma vitrine muito falsa, porque o que se escondia atrás era uma coisa ainda pior. E eu comecei a querer entender mais ainda, porque eu percebi o quanto que a família do Rodrigo está destruída, como todas as famílias de vítimas ficam. Só que, neste caso, eu sentia uma solidão da família do Rodrigo. Por quê? Quando, por exemplo, a Carol, a mãe da Isabela Nardoni, abraça uma mãe que teve o seu filho ou sua filha tirada da vida pelo pai ou pelo padrasto e tudo mais, existe uma conexão, existe uma união de dor que uma entende a outra. Quando uma mãe de uma vítima de feminicídio encontra outra mãe de vítima de feminicídio e elas se encontram, o abraço, a dor é reconhecível entre elas e isso se ampara entre elas. Quando a mãe da Lara Maria encontra uma outra mãe de uma outra menina que foi levada na rua por um pedófilo nojento e perdeu a vida, a Luana, ela
encontra com essa outra mãe o futuro de, olha, você vai ter dor, mas você vai ter justiça e você vai conseguir viver. Não é a mesma vida. Mas você, então, existe até uma projeção de futuro, porque o crime te mata o presente e você só quer ficar agarrado ao passado, porque é onde essa pessoa estava viva. Mas existe a conexão da dor que é sentida e entendida somente por quem a vive, que é a dor do crime, que faz com que essa humanidade das vítimas se torne o maior apoio entre elas. E eu sentia muito forte que a família do Rodrigo, ela estava na solidão. Porque você não conseguia encontrar nenhuma outra vítima para que ela pudesse se amparar e que alguém pudesse falar, eu entendo a sua dor. Porque ninguém consegue. As dores são distintas e são diferentes. Então eu olhava e falava assim, essa família está muito solitária no crime. Aliás, eu já deixo aqui de antemão o convite para a família do Rodrigo da entrevista. Eu gostaria muito de entrevistar a mãe. Eu fiquei sabendo por pessoas próximas, por fontes próximas à família, que a mãe não está ainda conseguindo conectar uma frase por inteiro. E eu imagino porque é o dilacerante. Ela não perdeu o filho, ela perdeu os netos, se ele quisesse ser pai, ela perdeu o homem, o adulto que ele se tornaria, ela perdeu a condição materna de ver o futuro do filho. Ela não terá. O mundo perde um profissional que ele seria, o mundo perde o homem que faria desenvolvimento de economia. O mundo, nós todos perdemos quando o crime entra barulhos. Eu estou na minha casa, o que acontece? Minha casa, meus barulhos. Mas vamos seguindo aqui. O mundo perde, quando existe um crime, o futuro do mundo. Pessoas que iam desenvolver economia, pessoas que iam poder descobrir a cura do câncer, por que não? Mas uma mãe perde o filho e perde o futuro que ela tanto almejou ver. A formatura, se ele quisesse se formar, o desejo dele se realizando, as dores que ele teria que passar e ela poderia ajudar. O bom e o mal, mas ela estaria junto com o seu filho. E ela não tem mais isso. E ele matou toda uma história. O Pedro Turra, naquela noite fatídica, ele não mata apenas o garoto de 16 anos, que aí eu vou descobrir que tem problemas, a gente vai entrar e eu vou contar para vocês. Ele mata o brasileiro, ele mata o cidadão mundial, ele mata a economia de uma nação. Ele mata muitas coisas, ele mata o filho de uma mãe. Então eu fiquei olhando porque eu queria entender melhor este crime para que a própria família do Pedro Turra se encontrasse nesse universo do crime, até para ter o próprio amparo, de não se sentir tão solitário, de um crime tão zero, tão aéreo, tão sem nada, tão sem porquê, que você não conseguiria nem ter esse amparo, mas ela tem, porque esse crime, ele não é um crime do acaso. É um crime que hoje até a polícia aponta, é um crime praticamente encomendado ou até mais desejado. Mas antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Mas vamos lá conhecer essa história um pouco mais a fundo, além do que nós já tivemos de acesso, de vídeos e de jovenzinhos, playboyzinhos do Distrito Federal brigando por nada. A história é mais profunda, a história ela tem construções e ligações maiores. Nós vamos entender as personagens. Pedro Turra, eu conversei com muitas pessoas ali no Distrito Federal que me trouxeram um desenho, eu não fazia ideia. Ele é um piloto, eu não vou ficar falando, gente, essas fórmulas, porque para mim só existe Fórmula 1 e Fórmula Indy, porque algum dia teve Fórmula Indy. É muita fórmula, fórmula disso, fórmula daquilo, fórmula é gente que corre, e kart, né? Todo mundo já viu kart. Então ele é piloto de um negócio aí. Só que ele não é só o piloto dessa categoria de carros, né? O nome dele é Pedro Arthur Turra Bastos. Ele hoje, em 2026, 19 anos. É um menino que, pelo que me contaram, aos 12 anos de idade, ele perde o pai, um homem extremamente rico. Me falaram um valor que eu fiquei bastante impressionado, que ele teria herdado já aos 12 anos 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. É o dado que me foi passado, conversei com mais uma pessoa que eu falei, uau, então é um milionário de todos os milhões necessários. Ele ainda parece que vai ter mais uma herança
de algum parente, um avô, um tio, alguma coisa assim. Então é um rapaz que muito cedo perde o pai. Eu não sei qual foi a formação de personalidade que ele teve, como foi a formação da família. A família dele é uma família muito rica, que vem de vários negócios, acho que é agropecuária também, alguma coisa assim, e que ele, inclusive, se tornou um empreendedor, um empresário muito cedo, já fazendo essa coisa de piloto, investiu em academias, isso, aquilo, blá, blá, blá. Se você pega esse desenho, é um menino que teve a morte do pai muito cedo, mas eu não sei qual era a relação que ele tinha com esse pai. Se ele tinha uma relação afetiva muito forte, se a morte do pai o forjou no menino bobão que ele se torna até adulto, porque ao mesmo tempo que ele tem milhões, que ele é empresário, que ele gosta de mascar chiclete e grudar no cabelo de amigo. Gente, eu não gostava de fazer isso com 2, 10, 12 anos. Com 19, não tinha nem tempo de fazer isso. Né? Porque eu não tinha 100 milhões. Eu não era empresário, eu estava lá trabalhando, era estagiário. Então, eu acho que a ausência, inclusive da necessidade, muitas vezes faz a pessoa sem limites. Então eu não sei como foi a formação, qual foi a educação que esse rapaz teve ao longo dessa juventude, porque ele é muito jovem ainda, 19 anos. Como que ele foi talhado dentro do amor, do respeito ao próximo, assim por diante. Como que foi a educação dele dentro de casa, porque não é a escola só que faz isso, quem faz é pai e mãe. No caso, ele não tem, e desculpa, o pai morreu com 12 anos. Gente, 50 milhões de pessoas no Brasil não tem relação com o pai. Nem por isso está aí todo mundo aí jogando chiclete no cabelo de ninguém e nem matando o outro na porrada. Então, é muito discutível também que a ausência do pai me deixou super traumatizado e tal. E outra coisa, tem 100 milhões de fazer terapia. Fazer terapia. Aí sabe, já estou um pouco de saco cheio também de as pessoas justificarem a sua maldade em cima das dores que ele foi obrigado a sentir. É muito mais fácil sentir a dor da perda do pai com 100 milhões de reais na conta do que você sentir a dor do seu pai, sendo que no dia seguinte você tem que pagar o condomínio que seu pai não vai pagar e você vai ter que sair na rua para fazer, com 12 anos de idade. Então, assim, passar a mão demais na cabeça dos dodóis, sejam de classe alta, média ou baixa, eu já não estou mais com paciência. Não estou a fim de entender. Eu estou apenas contando que ele teve isso. Não vai justificar o bobão que ele se torna mais velho. Só que lembrando, eu quero entrevistar a família do Rodrigo, gostaria muito, entrevisto os advogados do Pedro Turra e de todos os outros que eu vou ter que citar aqui, porque são pessoas interligadas nessa história criminosa aqui. Que é a namorada, um amigo e um outro adolescente apontado, esse sim como mandante de tudo, mas vamos continuar. Então Pedro Turra, ele vem nessa cadência de um homem com 19 anos, com uma carreira de piloto, um homem muito grande, parece que ele tem 1,90 m, falam, ele é muito forte. Eu, pelas fotos que eu vi ele sem camisa, ele só tem 1,90 m. Se ele faz academia, se ele é dono de academia, não tem corpo de academia, vai malhar mais, né? Também, né? Vai malhar. Já é dono de academia, tem 100 milhões de reais, meu filho, personal certo, né? Tempo tu vai ter. Então, tinha que ter o corpo perfeito, não tem. Não tem. Mas ele que vai lá fazer agora a musculação dele na cadeia. Ao mesmo tempo que ele tem essa formação empresarial, ele tem essa coisa bobalhona de ser o bobo da corte dos amigos, porque tudo que ele vai fazer é para os amigos rirem. Ele tem uma mania de grudar chiclete, ele anda com um taser. Tem um outro caso que não é interligado ao Rodrigo, mas a gente vai desenvolvendo a personalidade, que ainda está, inclusive, em investigação, de uma menina que vocês viram, devem ter visto na imprensa, que ele deu bebida para uma menina de 16 anos, que ele afogou uma menina no lago, que ele deu choque numa menina. É a mesma menina. É uma menina que hoje já é mais adulta, eu vou inclusive colocar o depoimento dela aqui disponível no canal, mas eu vou tirar o rosto dela e tudo mais, até em respeito a ela, até porque tudo que ela imputa é quando ela era menor de idade, então você não pode fazer isso, a não ser que ela queira me dar uma entrevista e contar o que ela passou menor de idade. Eu não posso mostrar uma pessoa, tanto que tem muita gente aí falando que esse menor de idade, que eu vou entrar daqui a pouco, que estava dirigindo o carro, eu vou explicar por que ele estava dirigindo o carro, inclusive, que ele vai fazer 18 anos ainda agora, eu estou gravando isso aqui em março de 2026. Muito se fala, daqui a X dias ele vai fazer 18 anos, vamos mostrar a cara dele. Não pode, hein? Não faz isso. Não cometa um crime para fazer justiça por um crime. Não existe lei que diz, se você cometer um crime para fazer justiça por outro crime, você vai ser inocentado. Você vai ter que arcar com o seu crime também. Não pode, eu não vou mostrar o rosto desse homem, a não ser que ele
queira dar entrevista quando for maior de idade, contando a história dele. Aí é o problema dele. Também ficou convite para ele, para os advogados e todo mundo aqui trazer as suas versões. O que eu estou trazendo aqui é o que eu fui levantar e conseguir trazer a mais de informações sobre um caso que era era um caso que você não conseguia pegar, ela parecia árvore, você não conseguia conectar nada a nada. Então o Pedro Turra é essa personagem. Ele vai namorar uma moça que também é muito jovem, que também vem de uma família muito cheia é Distrito Federal, Brasília, né, gente? Eu que venho de São Paulo. O poder aqui em São Paulo, minha filha, é do trabalho. Não tem esse papo, não. É trabalho, tem que trabalhar para ter poder. No Distrito Federal, Brasília, é muito ligado com política. Ai, como eu não suporto. Ai, gente, olha, o problema do mundo é a política. E aí parece que a família da namorada do Pedro Turra, eu não vou ficar falando vários nomes, porque senão a gente vai se perder. Tem uma menina que é a namorada, a esposa do Pedro Turra, porque ele aos 19 anos já foi casar com essa, foi morar junto com essa menina. Ai, gente, 19 anos, não faz isso. Vai beijar na boca, vai namorar, mas não, já não casa. Vai casar com 19 anos? Pelo amor de Deus, vai curtir a tua vida. Ai, bom, mas ele tem essa namorada, esposa, concubina, como chamam. Como é que é? Não é concubina, amaziada. Eu li uns documentos que chamam ela de amaziada. Bom, o fato é que ele não é casado no papel, mas eles moram juntos, então é um casamento. Os olhos da lei hoje em dia já é um casamento. Ele já está há quanto tempo que eu não faço ideia? Isso eu não consegui saber. Mas ele tem essa relação fixa com essa moça. Essa moça e esse moço, Pedro, vão construir uma rede de amizades que eu acho amizades bobas, porque se você cria amigo para você ficar jogando chiclete, você é tão bobo quanto o outro que joga chiclete. Mas, lembra que eu falei daquela moça que ele deu bebida? É a mesma moça, tudo vai acontecer com essa mesma moça, que vai relatar, inclusive depois da morte do Rodrigo, eu vou ainda contar quem é ele, ela vai relatar que ela, com o Pedro Turra, ela já teve vários problemas. Você pode até me perguntar, e é uma pergunta justa de ser feita. Por que ela continuou sendo amiga deles? E eu vou tentar explicar. Ele deu bebida para ela aos 16 anos, fez ela beber obrigada e ainda filmou. Eles tinham uma mania de filmar, né? Segunda coisa que ele fez com essa moça, ela estava numa lancha, num daqueles lagos de Brasília, e ele jogou ela no lago e ela estava se afogando e ele e um amigo ficavam rindo. Isso tudo são processos que estão separados do Rodrigo. E cada um desses é um processo, é tortura, eles estão ainda sendo investigados por outros processos. Então você tem, que o Rodrigo é uma coisa, que eu nem estou contando o crime do Rodrigo, estou contando a história do Pedro Turra, dessa namorada dele, até em função dessas outras coisas que vão desenvolver e vão culminar no Rodrigo. Então ele pega essa menina, dá bebida para ela e grava. Ele joga ela da lancha, ela fica pedindo socorro, ele e um outro amigo que não está ligado, esse outro amigo que também está sendo investigado, eles ficam rindo, porque isso é praticamente, não sei se eles estão olhando por tentativa de homicídio, feminicídio no caso, ou tortura, mas eles estão sendo investigados por esses outros crimes. E um terceiro, que com essa mesma menina, ele tinha uma mania de pegar um taser. Taser é aquele negócio da choque. E essa menina conta também que ele tinha mania de ficar mascando chiclete, cuspindo na cara dela, e pegava chiclete, grudava no cabelo dela, e que um dia ele comeu pudim, mastigou, jogou num prato e deu para ela comer sem ela saber, e ela comeu. É a mesma menina, tudo isso que já saiu, é a mesma menina que passa por tudo isso. E que culminou na última vez que ele estava com um taser, e ficou dando choque nela, e ela inclusive estava menstruada tal, e ele ficou dando choque no ventre dela, o que piorou ainda mais as cólicas menstruais dela, e que ele ficou dando muito choque nela, ela pediu para parar, ela tentou ligar para a mãe dela, só que a namorada do Pedro Turra tira o celular dela, e que então ela conta isso hoje, todos esses crimes de tortura, com certeza, não sei se vai entrar tentativa de feminicídio, e tem uma coisa de dar bebida alcoólica para menor de idade. Tudo isso daqui são crimes separados do Rodrigo, que esse Pedro Turra e essa namorada dele e outros amigos do Pedro Turra estão sendo investigados por esses crimes relacionados a essa moça, que já é maior de idade hoje, mas que tudo aconteceu com ela quando ela era menor de idade. Então você vai entendendo a personalidade dessa pessoa. O Pedro Turra, inclusive, uma outra vez também se envolveu numa briga de carro, parece que ele tem um Porsche, e eu não entendi muito bem, porque tem muitos carros envolvidos, e estava um cara que chamaram de idoso, pelo amor de Deus, o homem tem 49 anos, não chame ele de idoso, que você vai me magoar.
Era um homem que estava num carro mais simples e bateu ou encostou no Porsche, eles perseguiram esse cara. Vocês já devem ter visto o vídeo que ele dá 2, 3 tapas na cara desse senhor. Parece que esse processo aí foi arquivado, não vai acontecer nada. Não sei se esse senhor demorou muito tempo e já prescreveu o crime. O fato é que esse vídeo, que é angustiante pra gente, que ele leva uns tapas na cara, nada vai acontecer. Esse crime não sei se prescreveu, não sei o que aconteceu, esse crime não acontecerá. Sobre a menina que passou por tortura de taser, bebida alcoólica, jogada no lago. O negócio do pudim não é crime, mas mostra a personalidade. E o chiclete no cabelo não é crime, em princípio, mas mostra a personalidade. A mesma menina são crimes, vários crimes coligados ao Pedro Turra, à namorada do Pedro Turra e a outros amigos que não estavam na história do Rodrigo, mas que são crimes diversos que estão sendo investigados pela polícia. Ainda não foram denunciados pelo Ministério Público. Inclusive, existe um agravante, porque a menina, que agora já é maior de idade, ela fez uma nova denúncia falando que a namorada do Pedro Turra e a mãe da namorada do Pedro Turra teriam ido lá e ainda ameaçado ela. Se você não tirar essas queixas, eu faço não sei o quê. Então elas também têm mais esse crime. É um crime atrás do outro. Mas não tem nada a ver com o Rodrigo, mas só para vocês verem a quantidade de crimes que já estão sendo interligados ao Pedro Turra e ao seu colegiado de parceirão, né? De passas e parceira, que é a namorada dele. Então nós temos esse ambiente. Nós temos ainda um outro caso de um outro rapaz menor de idade que ele também teria batido, que fez um outro boletim de ocorrência. Aí, se eu não conseguir chegar muito perto, parece que ele está andando ali também. Então o Pedro Turra já tem todos esses elementos. Quando tudo vai acontecer daqui a pouco, quando Pedro está ligado à namorada, a um amigo maior de idade, acho que o nome dele é Matheus, e a um menor de idade. Para entendermos aqui as ligações, para a gente chegar no Rodrigo, esse menor de idade é apontado por várias pessoas que eu conversei e tal, esse menor de idade é apontado como seria o mentor da história, seria a Suzane von Richthofen da história, seria o Champinha da história, a pessoa que orquestrou, pensou e desejou tudo que vai vir a acontecer com o Rodrigo. Por quê? É aqui que tem a conexão com o Rodrigo. Esse menor de idade estuda com o Rodrigo na mesma escola. Uma escola de gente rica lá do Distrito Federal. Esse menor de idade, ele é piloto de uma outra fórmula. Não sei que fórmula que é, de outro carro lá. É assim que esse menor de idade conhece o Pedro Turra. A ligação entre o menor de idade e o Pedro Turra vem porque os dois são pilotos dessas fórmulas esquisitas aí. É assim que eles se conhecem. Esse menor de idade foi amigo do Rodrigo, segundo eu levantei, durante muito boa parte da vida. Vamos lembrar que o Rodrigo tinha 16 anos, gente. Eles estudavam na mesma sala de aula, parece que tinha algum problema, que o Rodrigo já tinha problema com esse moço, que parece que ele já estava pedindo para sair da sala. Fica aqui meu convite para a família do Rodrigo poder contar essa história, porque essa eu não consegui escarafunchar tanto, mas é citado pelos advogados da família do Rodrigo que o Rodrigo já tinha problemas com esse garoto e já estava até pedindo para sair da sala. Mesmo eles tendo um passado que os unia como amigos, que um tinha frequentado já a casa do outro, mas algo acontece no decorrer da infância e adolescência que os dois se afastam. Esse menino parece que tinha uma namorada e que essa namorada, ele se separa. E ele tinha muitos ciúmes ou muita inveja do Rodrigo. Eu não vi fotos desse menino menor de idade, mas o Rodrigo era, além de tudo, um garoto muito bonito, muito cativante, com muitos amigos, assim por diante. Diferente, acredito, desse menino menor de idade, por quê? Naquele terrível dia, do dia 23 de janeiro de 2026, havia uma festa de um amigo do Rodrigo, que é da mesma sala de aula desse menor de idade, amigo do Pedro Turra. Parece que esse menor de idade, inclusive, não foi convidado para essa festa. Ou seja, menino chato, né? Ninguém gosta dele. Então você tem um misto aí de inveja, de ciúmes, porque tudo que eu levantei, o Rodrigo não estava saindo com a namorada desse menino. Ele não tinha nada, ele não tinha nem ficado, segundo eu levantei, ele não tinha nem ficado com essa garota. Também se tivesse ficado, gente, 16 anos, pelo amor de Deus, vai chorar no banho que tem água quente, faz a Regina Duarte, se escorre pela parede, chora, levanta, dá a volta por cima, meu filho, vai atrás da outra boca. Já deu também, gente. As pessoas ficam muito taradas em cima. Te deu ghosting.
não te quer, aceita, a pessoa não te quer, vai embora para a próxima. Terapia. Vá fazer terapia. Bom, então o Rodrigo e esse menino menor de idade, os dois é que se conhecem. O Rodrigo nunca tinha visto o Pedro Turra, porque não são pessoas com as quais ele convive. Até porque, vamos lembrar, que o Rodrigo tinha feito 16 anos, o Pedro Turra tem 19. É uma fase da vida muito complexa de você ficar próxima. O menino menor de idade já vai fazer 18 este ano de 2026. O Rodrigo tinha 16. Vocês estavam na mesma sala de aula, o menino é repetente, né? Repetiu de ano, porque não tem lógica. O Rodrigo pulou muitos anos. Mas a idade, 16, 19, você fica muito longe para você ter amizade. Quando você tiver 20, 23, ok, 23, 26, ok. Mas nesse momento da vida, você fica mais distante ainda. Só que o menino menor de idade, que é o que estudava na sala com o Rodrigo, esse tinha já conexão com o Pedro Turra por causa da tal dessas fórmulas de carro aí esquisito. Ninguém ali é Fórmula 1, gente. Então não é importante. Desculpa. Ai, vai ter um monte de gente falando assim, Beto, se você não entende, não pode dizer que é importante. Ah, não é. Ai, não gosto. Não quero, tenho medo de velocidade. Bom, o Pedro Turra, então, é amigo desse garoto, desse menor de idade. Estamos entendendo as conexões? Pedro Turra é milionário, parece que a namorada do Pedro Turra é muito poderosa ali dentro, a família é muito poderosa em Brasília, e esse menino menor de idade também é riquinho. Lógico, gente, eles fazem parte todos do mesmo extrato social, assim como o Rodrigo. Para entendermos o Rodrigo, é o Rodrigo, mas ele tem um nome grande, é Rodrigo Eubinger, não sei falar, desculpa, Fleury Castanheira. O Rodrigo vem de uma família também com dinheiro, gente. Todo mundo ali, ninguém ali é pobrinho, não. A mãe é uma advogada, trabalha em um banco específico aí e tal, não vou ficar falando, mas eu sei. E o pai é engenheiro, um bom engenheiro, que viaja o Brasil inteiro em grandes construções e assim por diante. Então é uma família abastada, uma família tá lá, ok, uma família muito unida, muito nas fotos de felicidade que não existirão mais. É impossível você voltar àquela felicidade, espero que eles consigam construir uma nova. E isso só depois da justiça, é um processo, é um tempo. Mas o Rodrigo também vem. Então, quando se fala muito, porque o Pedro Turra tem dinheiro, eu pergunto, mas o Rodrigo também tem. Então, cada um contrata seu advogado, sei lá. Fica estranho quando você joga só para uma pessoa que ela é a poderosa de tudo e por isso ela não vai ter justiça. Não obrigatoriamente. Então, esses são os desenhos das personagens. Agora vamos entender aqui, eu já dei uma passeada lá atrás, o que acontece no dia 26 de janeiro, 23 de janeiro de 2026. O Rodrigo tinha um grande amigo, seu melhor amigo, seu bem, coisa da adolescência, o seu BFF, e ele era muito amigo de muitas pessoas ali da sua escola. Naquele dia, estava tendo um aniversário de uma das pessoas, de um dos amigos, da sala de aula onde o Rodrigo e esse menor de idade, amigo do Pedro Turra, estudavam. Segundo eu levantei, esse menor de idade não foi convidado para a festa, mas ele sabia da festa e ele saberia até quando Pedro... Por quê? Porque existia um grupo de WhatsApp da sala de aula onde as pessoas estavam comentando sobre a festa. Então o menino, apesar de não ter sido convidado, ele tinha as informações. Vamos lembrar que ou estavam voltando às aulas ou ainda eram férias. Eu não sei como era o sistema de férias e aulas no Distrito Federal. Muita gente de São Paulo já estava voltando nesse começo. Então eles estavam todos de férias. Por que escolhido este dia? Por que escolhido dessa maneira? Por que foi escolhido? Isso daí não é tão ao acaso. Acredito que não seja tão ao acaso. O dia da briga tem algum porquê. Ou estava todo mundo em Brasília, ou foi um dia específico que daria para pegar o Rodrigo no momento de saída, porque o Rodrigo vai para essa festa. Parece que o lugar fica a 3 minutos da casa do Rodrigo. Parece quase a pé, isso daí. Como já estava tarde, isso eram 11, 11h30 da noite. O Rodrigo sai da festa e pede um Uber. Sendo que, num primeiro momento, nós tivemos uma seguinte informação. Que o Pedro Turra, o menor de idade, o tal do Matheus, a namorada do Pedro Turra, estavam num condomínio, parecia que estava todo mundo na mesma festa. O Rodrigo, o Pedro Turra, estava todo mundo na mesma festa. Todo mundo eu sempre falei, mas não era de 19 anos, uma festa de 16, acho esquisito. Essa era a informação que a gente tinha, é que o Rodrigo saiu e que o Pedro Turra estava jogando chiclete no amigo, que o Rodrigo parte de machão e fala, se fosse comigo isso não ficava assim.
O Pedro Turra fala qual que é, ele fala qual que é, ele sai na porrada, o menino cai, bate a cabeça, cada um sai para o lado, o Rodrigo começa a passar mal e vai morrer ali 16 dias depois. Essa era a grande informação que a gente tinha. Parecia que todo mundo era amigo, mas não é essa história. A história que hoje é levantada depois da investigação é que o Rodrigo sai da festa, inclusive que seu melhor amigo fala ainda para ele, vamos para minha casa, porque um dormia na casa do outro, fala, não, eu quero para minha casa hoje. Antes ele tivesse ouvido o amigo dele. Ai, meu Deus do céu. Ai, essa vida que podia ter andu, né? Te dar aquele Ctrl Z, voltando. Ai, que angústia. O Rodrigo sai. Quando o Rodrigo sai, aquilo já era uma emboscada, segundo, inclusive, a investigação está levantando agora, e segundo uma tese de defesa levantada pela própria acusação, que é hoje em dia dentro ali da história. Por quê? Porque o menor de idade, o Pedro Turra, a namorada do Pedro Turra e esse Matheus, eles passam 2 a 3 vezes em frente ao condomínio, esperando o Rodrigo sair. Porque eles tinham a informação de que o Rodrigo sairia, porque eles sabiam, através daquele grupo de WhatsApp da sala de aula, que a festa já estava acabando. Era uma festa com horário de começo e fim, porque tudo adolescente, inclusive. Então eles sabiam dessa informação. Não sabiam que horas o Rodrigo ia sair por aquela porta, mas eles sabiam que ele ia sair por ali. Com um detalhe. Vocês já devem ter visto que quem estava dirigindo o carro era o menor de idade. Este carro é do Matheus, desse amigo do menor de idade, do Pedro Turra. O carro é desse moço chamado Matheus. Quem dirige é o menor de idade. A namorada parece que vai atrás e o Pedro vai na frente, sei lá quando vai. É apontado por algumas pessoas que, inclusive, isso já foi estratégico, uma vez que o menor de idade era piloto de carros. E ali, dentro de uma organização formada, segundo pessoas ligadas à investigação trazendo, que ali, dentro daquela organização formada, o Pedro seria o autor da morte, o Matheus seria a pessoa que grava, e a namorada seria uma pessoa muito apontada, muitas vezes, como uma pessoa que estimula. Parece que ela gosta de estimular, segundo algumas pessoas falaram, que ela gosta de estimular tal. Até depois essa menina vai dar um depoimento, que eu não entendi. Ela falou, não, Pedro é uma pessoa super calma, eu nunca vi ele bater em ninguém. Pô, você tava no vídeo anterior, ele dando tapa na cara de um cara de 50 anos de idade. Já me poupe, né? Não sabe o que é? Tá bom, tá convidado na entrevista também. Então parece que ali se criou uma organização onde você tinha uma pessoa estimulando, uma pessoa pronta para bater. A sensação que eu tenho é que o Pedro é o mais idiota de todos. Por quê? Eles constroem a ida para pegar o Rodrigo, sem o Rodrigo fazer ideia, através do menor de idade. O menor de idade é um mentor. Ele tem a motivação, a ligação com a morte do Rodrigo, porque para ele o Rodrigo morrer ou apanhar seria uma delícia, seria um prazer. Você tem o Matheus filmando, ou seja, você vai conseguir ter para esse menor de idade a consagração e a gravação da destruição do seu inimigo. Você tem uma pessoa que estimula, parece que a namorada estimula muito o Pedro Turra a fazer essas bobagens. Bobo ele, de ser um pau mandado. Mas o fato é que ele vai bater. Então você tem dentro desse carro essa organização. E o menor de idade fica na direção, até mesmo para poder fugir, segundo é levantado e apontado pelo pessoal da acusação. Ou seja, você já tinha ali, na hora que o Rodrigo vai sair, ele não faz ideia, mas tinha um plano diabólico da morte dele. Se não da morte, da destruição, talvez, moral dele através de um vídeo, mas o fato é que é impossível você tirar até a morte, até porque eu vou te contar uma coisa agora. Eu vou antecipar uma coisa que é interessante. Agora, talvez eu erre os lados, tá? Você ouviu também, muitas vezes, que o Rodrigo cai, bate a cabeça no carro, né? Por causa de um soco, bate a cabeça no carro, e aí seria... aí dá um traumatismo craniano, por isso que ele vai... sair sangue pelo ouvido e vomitar sangue. Mas ele bate, vamos supor, eu vou tentar falar o lado certo, ele bate o lado direito. Só que o traumatismo craniano dele é no lado esquerdo, eu posso estar errando os lados, tá? O que mostra isso? Que foi o soco do Pedro Turra que deu o traumatismo craniano. Sendo que não foi periciado aquele soco inglês encontrado na casa do Pedro Turra, que poderia ter sido, inclusive, o agente do traumatismo craniano. Mostrando o seguinte, o cara sai com um soco inglês, ele sai para machucar e matar, né? Só que não foi periciado o soco inglês. Então, o que mostra que o soco do Pedro Turra é que dá o traumatismo craniano, não a queda
do Rodrigo batendo no carro. Não é a queda que dá o traumatismo, é o soco que dá o traumatismo. Por isso o agente tão forte de um homicida. Já quando você aqui com a Solange Beretta, se seria uma lesão corporal ou se seria um homicídio, a Solange traz, com toda a sua magnitude fantástica de promotora, o olhar sobre a lei, o olhar sobre a justiça. Já antecipando, hoje o Pedro Turra está denunciado por homicídio. Eu não sei se ele, na pronúncia, vai ser mantido como homicídio ou se o juiz altera para lesão corporal. Isso pode acontecer. No fã da coisa, as coisas vão andando. Porque você vai ter que ter provas muito técnicas. E acabou de sair um negócio aí que eu acho meio estranho, que eu vou ter que falar daqui a pouco também. Mas vamos voltar. Então, no dia 26, dia 23 de janeiro de 2026, o Rodrigo sai, essa gangue chega, o Pedro sai, vai para cima do Rodrigo, porque você não tem nem testemunhas ali. Porque quando o vídeo começa a ser gravado, ele já começa a ser gravado na porrada. A namorada do Pedro Turra disse que estava no banco de trás e que tudo aconteceu de repente. Quando ela saiu, já tinha tudo acontecido. Para sair o quê? Da omissão de socorro. O amigo do Pedro Turra fica gravando e não faz nada. E o menor de idade fica no volante. Como é menor de idade, e a gente tem que mudar. Gente, é o seguinte, não dá mais. Já deu essa história de menor de idade. O menor de idade criou um crime. Eu quero a cara dele, eu quero o nome. Não assim, a gente não pode pôr. A gente tem que mudar a lei. A gente não pode pôr. Esse ECA tem que mudar. Eu não sou obrigado a ficar com um garotão de 17 anos, galalau, enorme, dirigindo carro que nem pode, matando, saindo por aí, e aí não pode falar, ai não, tem que proteger. Ai, proteger o tadinho, dodinho. É terrível, né? Até porque o pós do crime que eles fizeram me mostra muito mais. Eu sempre falo que o depois mostra muito mais da atitude, da personalidade do criminoso do que o crime em si. Então ele sai, entra na briga com o Rodrigo. Um menino de 16 anos, um homem de 19. Já é ridículo. Ele bate. O Rodrigo cai e bate a cabeça. Só que vamos lembrar que o traumatismo craniano não é da batida da cabeça no carro, e sim da porrada que o Pedro Turra deu. Se foi com o soco inglês ou não, a perícia que deveria ter contado e caberia à polícia a falar, e nada fez. O Rodrigo sai de lá e ele volta para a festa, porque ele começa a passar mal. Chegando na casa da festa, que a festa já tinha acabado, chega na casa do dono da festa, o dono da casa ele liga pro melhor amigo do Rodrigo. Por que não liga pros pais do Rodrigo? Você tem o telefone dos pais do seu amigo? Coração. Tá explicado por quê. Ele liga pro melhor amigo do Rodrigo, sabendo que ele, que vivia na casa do Rodrigo, com certeza saberia até pra onde levar o Rodrigo. E o Rodrigo pede para não chamar os pais, e daí quando o amigo dele chega, ele tá começando a passar muito mal, ele liga pro pai dele e fala, pai, eu tô indo para aí, eu preciso ir pro hospital. Quando ele chega, ele já estava vomitando sangue, saindo sangue pelo ouvido, e ele começa já a não falar direito, ele já começa a não ter movimentos no braço. Quando ele chega no hospital, ele já está bem pior, ele já não tem mais, já não fala coisa com coisa, entra para uma sala lá médica. Quando os pais vão descobrir durante a madrugada que o filho tinha acabado de ter uma parada cardíaca. Os pais foram tendo essas informações sem entender. Eles foram lá porque o menino estava passando mal. E, de repente, o menino teve uma parada cardíaca aos 16 anos de idade. Isso tudo foi durante a madrugada. Às 10 da manhã, a família do Rodrigo vai à polícia fazer um boletim de ocorrência. Porque eu acredito que eles tenham sido até orientados pelo próprio hospital. Porque o próprio hospital tem que... Isso aqui é um homicídio. Se não for um homicídio até a morte, não tem uma tentativa. Você tem que fazer um boletim de ocorrência. Eles vão fazer o boletim de ocorrência. O delegado agiu muito rápido e já vai, inclusive, em cima do Pedro Turra. E tem aquela cena horrorosa já relatada pela família do Rodrigo, que o Pedro vai junto com a namorada para a delegacia e a namorada fica rindo, né? Garota, vamos ter um pouquinho mais de respeito pelo ser humano, mesmo se você não soubesse que o garoto estava no hospital, porque parece que ela chega lá na delegacia e fala, ai, cadê ele? Por que ele não veio aqui? Porque ele estava sendo operado, porque eles tinham acabado de ter uma parada cardíaca, garota. Menina, você tem 19 anos, seja uma mulher, seja uma pessoa com educação, seja uma pessoa gentil, generosa, seja um ser humano bom, todo mundo. Gente, chega, que é isso? A pessoa vai lá, bate, sai ainda rindo. Na cara da família do outro. Um desrespeito no limite. O depoimento dessa garota, eu chego a ficar horrorizado. Com a cara de pau das coisas que vão sendo inventadas. Porque eles começam a inventar, isso a polícia já pegou, porque como falso testemunho eles chegaram a ser
indiciados pela polícia, mas o que já saiu no Ministério Público é que o Matheus já volta, então eles arquivam o Matheus. Eu não entendi essa menina também. Porque saiu uma notícia agora que o promotor não vai denunciar os outros. Mas denunciar pelo quê? Por qual crime? Eu não sei qual crime que eles estavam sendo investigados. Fica muito vago essa manchete. Só sai um lugar. Vou pôr aqui só para vocês verem. O que acontece? Essa menina, o Matheus, o menor de idade e o Pedro Turra, eles inventam, e tem todos os prints de eles comentando do que tinham que falar, eles inventam uma história. Eles inventam uma história para colar que eles estavam no condomínio, rindo muito alto, e que um vizinho pediu para eles saírem, por isso que eles já estão na calçada, o que não corrobora com as imagens das câmeras levantadas. Eles, na verdade, estavam dando volta esperando o Rodrigo sair, e que daí esse menino, ele teria saído, e eles entraram em discussão por causa do chiclete, e que daí o Rodrigo tirou um canivete. O Rodrigo nem usa canivete, gente. É só você ver tudo que fala de cigarro. Não tem canivete. Para de inventar. Para de inventar história que não cola. Além de tudo, vocês não têm inteligência criminal. Só ficam pensando como se fossem vocês. Então eles inventam essa história de que seria uma legítima defesa, que o Rodrigo estava com canivete. Isso daí vai cair por tudo. A polícia vai avisar o Matheus que ele ficou filmando ficou gravando isso, é uma missão de socorro, isso é um crime. Depois o menino parece que volta e refaz o depoimento dele. Por isso que o caso do Matheus, o Ministério Público já pediu o arquivamento do crime de falso testemunho. Eu não li pedindo o arquivamento de falso testemunho do caso da namorada do Pedro Turra, que eu não lembro o nome dela, gente, por isso que eu não estou falando. Não lembro, tem nomes que eu realmente prefiro não lembrar. Mas se quiser dar entrevista, é só mandar aqui para a equipe betoribeiro@gmail.com. Então, o Matheus, o caso dele de falso testemunho foi pedido arquivamento já pelo promotor, na mesma denúncia que ele dá o Pedro Turra como homicida. Não vi pedido de arquivamento do Matheus como omissão de socorro, não vi pedido de arquivamento da namorada do Pedro Turra como falso testemunho. E eu não sei se ela estaria com omissão de socorro, porque ela disse que ela estava dentro do carro, não teria como parar a briga, porque o que o delegado diz é, o cara fica gravando ao invés de separar a briga, isso é omissão de socorro. Tá certo, delegado, certíssimo. Se o promotor não denunciar ele por omissão de socorro, uma pena, porque eu acho que esse é o que mais tem provas de que ele teve esse crime mesmo. Mas saiu agora na imprensa que eles não foram denunciados. Eu não sei denunciados por qual crime. O Matheus foi pedido arquivamento por falso testemunho. Eu não vi o novo testemunho dele. Onde ele deve ter sido se retratado. Então ele deve ter contado coisas. Então a polícia consegue apontar falso testemunho, omissão de socorro, e começa a se levantar essa possibilidade de todo aquele grupo ter sido orquestrado a mando do menor de idade como um grupo homicida. Mas isso eu não sei se a polícia está investigando esse grupo todos como homicídio ou tentativa de homicídio. Deixo aqui a pergunta a ser respondida, se o delegado quiser falar, ou acusação, alguma coisa assim. O Rodrigo, infelizmente, vai morrer. Eu ouvi uma frase que me tocou demais o coração, que o Rodrigo viveu 16 anos e ele sobreviveu 16 dias para que os pais, principalmente a mãe, entendessem, a mãe e o pai entendessem que ele precisava partir. É triste, né? O 16. E ele morre 16 dias depois, no dia 7 de fevereiro. Foi uma comoção, todos nós ficamos comovidos. Foi quando o rosto do Rodrigo foi conhecido, o nome do Rodrigo foi falado. Até então ele era um menor, você não podia tal. E ali se tomou toda a proporção e o conhecimento de quem era o Pedro Turra, já em função de ele primeiro ter dado um depoimento mentiroso falando que o menino tinha um canivete. Depois ele faz um vídeo pedindo... Porque assim, o Pedro é preso, desculpa, mas ele é solto, porque pagou lá, sei lá, 25 mil reais de fiança. O cara tem 100 milhões, amor. Tem um Porsche. Mas depois ele vai ser preso novamente, ele faz um vídeo de pedir desculpas, que é uma das coisas mais horrorosas que eu vi, estão me mandando. Que horas são? 8h20, tá. Não, são 8h20 da manhã, eu estou acordado desde as 4 horas da manhã, porque eu quero pôr esse vídeo logo, e eu tenho que ir pro estúdio porque eu tenho entrevistas às 9 horas, depois das 10, depois meio-dia e meia, depois a live às 2, e depois eu volto pra cá e ainda gravo mais um caso comentado. Tá bom ou tá ruim pra vocês? Tá? Ter vídeo todo dia dá trabalho, mas eu gosto. Então, o Pedro passa a ser reconhecido, inclusive, pelo seu passado.
Por que eu falei que o pós do crime fala muita coisa? Porque me disseram, me contaram, essas pessoas com quem eu conversei, que depois do Rodrigo ter caído ali e ter ido embora, o Pedro parece que foi para academia. No dia seguinte, o menino estava fazendo churrasco lá, o menor de idade, lógico, parece que no dia da morte do Rodrigo ele estava fazendo churrasco. Gente, pelo amor de Deus, isso é claramente comemoração. É horrível, terrível. O caso hoje está, o Pedro Turra está denunciado por homicídio. Não sei se na pronúncia, porque aquilo que eu já expliquei para vocês, vou explicar rápido. Casos de crime contra a vida, você tem dois julgamentos, vamos chamar assim. A polícia indicia, o promotor aceita e denuncia. O juiz vai esperar, vai ter uma primeira audiência, que chama audiência de instrução, onde ele vai ouvir todas as partes e vai ver todas as provas, para ver se existem elementos para levar aquela pessoa a júri popular. Se o juiz falar, beleza, tem que ir para júri popular, ele pronuncia o réu para... Solange Beredes, estou falando certo. Ele pronuncia o réu para ir a júri popular. Se o juiz entender que aquele não é um crime de homicídio ou que não tem provas suficientes, ele pode algumas coisas. Ele pode inocentar, ele pode virar e falar assim, não tenho provas, não pronuncio, devolvo para a investigação. Quando houver novas evidências, novas provas, eu revejo o caso para a pronúncia. Esse é o caso da Rua Cuba. As pessoas confundem. Eu já discuti isso com o Ulisses Campbell, inclusive do céu. No caso da Rua Cuba, o Jorginho da Rua Cuba, ele não foi inocentado durante a pronúncia. A juíza falou, eu não tenho provas para jogar ele, eu devolvo, e nunca mais se investigou nada. Então o Jorginho nunca foi julgado, não porque a juíza na pronúncia, na audiência de instrução, determinou que ele era inocente, mas porque ela, com toda a razão, essa juíza está corretíssima, porque é um dos casos mais mal investigados do Brasil, é o caso da Rua Cuba, tem um caso comentado aqui, ela não pronuncia porque ela não tem prova, cara, para eu jogar esse cara no júri tribunal. Devolvo para os órgãos competentes, investiguem, tragam novas provas que eu poderei pronunciar. Então o Jorginho da Rua Cuba nunca foi inocentado, como falam por aí. Então o juiz pode inocentar, pode devolver o caso para pedir mais provas, e ele pode não pronunciar, ele pode falar assim, ó, isso aqui não é um caso de homicídio não, amor. Então a gente pode ver no caso aqui do Pedro Turra, lá na frente nas audiências de instrução, nesse primeiro julgamento, o juiz não pronunciar ele para júri popular e colocar como lesão corporal, com morte, seguida de morte, uma coisa assim, que seria uma pena de 12 anos, que é o que a Solange Bereto explica nesse especial. Tem um link aqui com tudo que a gente já fez sobre esse caso. Pedro Turra está assim. No caso da adolescente que levou choque, foi embebedada, foi jogada no lago e tudo mais, esse é um caso ainda em investigação. Não li denúncia, não tem denúncia, não sei sobre o que vão ser denunciados, e ali é um rodo de gente. Tem o Pedro Turra, tem a namorada e tem mais outros amigos do Pedro Turra que não estão envolvidos no caso do Rodrigo. Então, a gente vai ver ainda esse outro caso dessa menina, o que vai acontecer com ele também nessa outra coisa. No caso do Matheus, eu li que ele foi solicitado o arquivamento no caso de falso testemunho. Não sei se já saiu o pedido de arquivamento, se saiu, até eu colocar no ar, eu faço um adendo aqui, tá? Aqui, agora, vamos ver, né? Senão eu vou continuar como eu estou falando aqui. O Matheus, então, ele tem um arquivamento, solicitação de arquivamento, o juiz ainda não respondeu, sobre falso testemunho. Não vi sobre omissão de socorro. Então, em princípio, ele também está sendo investigado por omissão de socorro. Não sei se vai ser denunciado por tal motivo. A namorada do Pedro Turra, no caso do Rodrigo, está como falso testemunho. Não vi pedido de arquivamento ainda. Também, se for, vocês já estão sabendo agora. Já vou tentar por esse adendo. Então é isso, no caso dele. E o menor de idade, nada aconteceu com ele. Parece que ele ia para os Estados Unidos, e daí conseguiram, a fórmula dele lá tirou ele do torneio. Esse menino pode ser penalizado, gente, pelo fato de ele perder a fórmula. Mas ele não vai, assim, pelo que eu entendi, não vai acontecer nada com esse garoto. Se ele é realmente o mentor de tudo, para ele deu tudo certo, né?
Pedro, você foi o mais bobo do mundo. Pelo que eu entendi de tudo, gente, o Pedro Turra foi o mais bobo de todos os 4 envolvidos. Ele foi a mão, ele não foi a mente, ele não foi o desejo, ele não foi a satisfação, ele não foi o riso, ele não foi ele é gravado batendo, ele mata um cara, estimulado, segundo dizem pelos outros, desejado por um quarto elemento que não tinha... Assim, Pedro Turra mata uma pessoa que não tinha nada a ver com a vida dele. O Pedro Turra, a única motivação que ele tem para matar o Rodrigo é porque ele quer ser o bobão da corte. E achar que os amigos... Aí é uma resposta em cima do próprio Pedro Turra. E dessa menina, por que você pode estar me perguntando? Mas peraí, ela levou choque, foi jogada no lago, tinha chiclete no cabelo, pudim mastigado e vomitado para ela comer, bebida feita ela beber, feita uma gravada ainda criança. Por que ela continuava amiga dele? Vocês já assistiram 30 Reasons Why? É por isso. Vocês assistiram a série da adolescência? Também é por isso. As pessoas na adolescência, elas querem ser, até a vida inteira, mas elas querem fazer parte de um grupo. E muitas dessas pessoas que não se encaixam, elas aceitam certos movimentos para se fazer parte de um grupo. É isso, gente. É o desejo de ser aceito. É o desejo de fazer parte. É o desejo de ser um grupo. Nós somos seres sociáveis e a gente quer ser o popular da história. A gente quer ter 1 milhão de amigos e ver comigo. A gente quer. E por isso que muitas pessoas aceitam serem humilhadas só para fazer parte de um grupo. É triste. Eu não estou dizendo que está certo. Eu estou dizendo por que fazem. Como é que você resolve isso? Com terapia. Só com terapia. O próprio Pedro, eu me pergunto o quanto que as pessoas erradas ao redor dele fizeram ele fazer o que ele fez. Se ele tivesse se encontrado com um grupo de pessoas melhores, com pessoas mais competentes com a humanidade, talvez ele nunca tivesse ido lá bater no Rodrigo, porque ele não tinha nem ligação com esse garoto. Agora, o menor de idade, ele foi procurar alguém que ele conseguiria fazer apanhar. Fazer apanhar não, fazer bater, fazer matar. Então, menor de idade, se ele é realmente um mentor, ele me lembra muito a menor que matou a menina de Goiânia, esqueci o nome dela agora, que tinha os amigos psicopatas, que a menor falou, vamos ver se a gente é psicopata, vamos pegar a Ariane, que é baixinha, a gente mata ela para ver se ela é psicopata. E essa menina ainda manda para a mãe da Ariane, sou de menor, nada vai acontecer comigo. Porque ela sabia, inclusive, da condição dela como menor de idade, a lei estaria ao lado dela. Então você tem uma problemática dentro desse grupo do Pedro Turra, que quando me contaram e me colocaram, eu falei, o Pedro é o mais bobo de todos. Ele é o mais usado por todos. Ele é o mais... Ele é o que quer ser aceito. Então, talvez ele se torne um bobalhão para os outros rirem de uma atitude que talvez ele mesmo não sabe o que ele está fazendo. Mas no caso, vai pagar como homicídio. No caso, a cadeia vai ser o seu lugar. Porque o fato de você querer ser aceito, o fato de você ser um bobo, isso não te dá atenuante para crime nenhum. Sorte dos outros, que até agora não foram denunciados. E se serão, eu não faço ideia. Eu não sei se existe agora uma investigação olhando esse grupo dos 4 como um grupo de pessoas para matar. Porque ali cada um teria uma característica, segundo foi levantado. Um tem o desejo, um orquestra, um dirige o carro, dirige a morte. O outro filma a morte. A outra estimula a morte e o outro vai lá e mata. Ah, Beto, ninguém pensava em matar, todo mundo só pensava em bater. Pô, mas também, hein? Sair de casa às 11 da noite para bater em alguém que você nem... Olha... Então esse é o História, por enquanto. Talvez a gente tenha mais histórias de Pedro Turra. Convido todas as pessoas a darem seus depoimentos, as entrevistas, todos os advogados a trazerem seus pareceres e tudo mais. Tudo que eu estou contando aqui foi o que eu levantei em função das pessoas ali no Distrito Federal e também o que saiu na imprensa, assim por diante. E de alguns documentos dos quais eu tive acesso. É isso. Obrigado. Tem visto todo dia. Até já. Meu cabelo não ficou bom hoje. Até já.